Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao 13, diz assim a palavra de Deus: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Nós acabamos de ler um texto que todo mundo vai se lembrar muito fácil do versículo 13. O versículo de número 13 é o versículo que todo mundo sabe. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo muita gente usa, muitas vezes fora do contexto, mas aplicando no seu dia a dia. E se tem uma coisa, irmãos, que a gente vai notar hoje, dia 7 de dezembro de 2022, olhando os cristãos. Se você for olhar, existe muitos cristãos vivendo sem motivação, descontente. Irmãos que quando você vai conversar com ele, eles vão reclamar de tudo, até mesmo do sol, do frio. Eles não conseguem fazer outra coisa a não ser reclamar. Eles vão reclamar do dia que amanheceu muito rápido, também do dia que passou muito rápido, ou que passou devagar, e isso não deveria ser uma postura nossa. Como cristão, nós não deveríamos viver uma vida sem entendimento e sem contentamento. E você vai encontrar muitos irmãos hoje que diz que crê em Jesus, entende o que é ser cristão, vivendo descontente. E se a gente vai na Bíblia Sagrada, a gente vai ter uma referência de Paulo, dando uma instrução, para que a gente não ficasse descontente. Abra aí sua Bíblia comigo. 1 Timóteo, capítulo de número 6, também 2 versículos famosos, e que Timóteo dá um conselho para as pessoas. Quando você pensar em reclamar, lembre-se do que Paulo escreveu ao irmão Timóteo, e aplique na sua vida. O capítulo de número 6 da primeira carta, no versículo de número 7, ele diz o seguinte: Portanto, nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada poderemos levar. Primeiro ele dá uma informação, tudo que você está correndo atrás aí, vai ficar. Tudo que você está fazendo de tudo para conquistar, você não veio com ele, então você também não vai levar. E aí ele dá um conselho: tendo porém sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contente. O conselho do apóstolo Paulo é qual? Se você que está aqui hoje, você tem o sustento. O que é sustento? É um conjunto. Não é só trabalho, não é só comida, é casa, comida, mas é o sustento. Eu não morrerei hoje. Eu vou ter uma casa. Todo mundo, quando sair desse culto, graças a Deus por isso, vai para um lugar dormir, numa cama. Todo mundo que está aqui comeu hoje. Todo mundo que está aqui tem uma vestimenta no corpo. Então, se você tem o sustento, esteja com isso contente. Perceba que ele não diz conformado, não, contente. Eu sei viver o meu momento. E uma coisa que a gente não está sabendo viver é o momento. Às vezes pegamos e um momento difícil, a gente fala, minha vida é difícil. Não é a vida, é o momento. E como eu não consigo entender isso, o que é que eu tenho feito? Reclamado. Mas o conselho do apóstolo é, meu irmão, lembra-te de uma coisa. E aqui, quem está perdendo essa visão, irmãos, está largando a igreja. Quem está perdendo essa visão, está largando o evangelho. Porque às vezes não sai da igreja, mas larga o evangelho. Nós não vamos levar nada. Tem pai brigando com o filho por causa de dinheiro, tem filho brigando com o pai por causa de dinheiro, tem família que não se fala por causa de dinheiro, sendo que tudo isso vai ficar. Para o mundo, ok, tem problema não, mas para quem é cristão, tem que ter esse entendimento. Espera um pouquinho, nada do que eu tenho aqui eu vou levar. Então isso não pode tirar minha paz, isso não pode tirar minha alegria, minha satisfação. E ele diz, se você tiver o sustento e com que se cobrir, você esteja com isso contente. Quantos de nós não estamos contentes com essa informação? Quantos cristãos hoje não estão contentes? Tem gente que está com dinheiro na conta, mas diz, mas tem pouco ainda, não está nem agradecendo pelo que tem na conta.
Tem pessoas que estão trabalhando e não agradecem o trabalho que têm. Nós precisamos hoje ser contentes com o que temos nas mãos, seja pouco ou seja muito. Nesse momento é o que eu tenho. Então eu olho para Deus e digo: obrigado pelo que me deste e obrigado porque eu tenho esse pouco. Quando isso sai da nossa vida, começamos a reclamar, começamos a achar que Deus tem que dar. Aí invertemos a ordem do evangelho. Fica um evangelho de dar o que eu preciso e não de agradecer pelo que já me deu, que eu precisava, que é a minha salvação, o meu perdão, a minha paz interior. E Paulo, quando dá esse conselho, ele está falando com uma igreja que ele já tinha fundado. Atos capítulo 16 é o momento que nasce a igreja de Filipe, de uma situação guiada pelo Espírito Santo. 10 anos depois, Paulo vai escrever uma carta e dizer para aqueles irmãos algo que parece absurdo. Paulo está preso por pregar o evangelho. E no capítulo 4, no verso 4, Paulo dá um conselho para os irmãos de Filipenses. Porque, irmãos, pensou você ter um pastor preso? Seu pastor está preso. Como é que ele fala para mim de vitória? Se ele está preso. Mas olha o espírito que estava na carne de Paulo preso. Abra sua Bíblia comigo. Lá em Filipenses mesmo, no capítulo 4, verso 4. Paulo diz para os irmãos: regozijai-vos sempre. Algumas versões está escrito: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: regozijai-vos, alegrai-vos. É uma pessoa que está presa, mas é uma pessoa que tinha entendimento, como tinha o próprio Neemias, quando ele diz: a nossa força não é nossa, a alegria do Senhor é a nossa força. Como é que você está de pé no meio dessa situação? Por que você não está em depressão? Porque eu tenho em mim a alegria do Senhor, e ela não depende de onde estou e como estou. Nós deveríamos estar dentro desses dias vivendo essa realidade, porque em tempos difíceis, como que eu vou ter força em tempos difíceis? Me alegrando no Senhor, me alegrando no Senhor. Agora, a alegria maior nossa, irmãos, e não é nada contra isso, se alegre com tudo na vida. Porque a gratidão, tem uma frase que diz: a patrocinadora da próxima bênção é a gratidão. Quando você agradece pelo feijão, chega o arroz. Quando você agradece pelo feijão e pelo arroz, chega a carne. Quando você agradece pelo feijão, arroz e a carne, chega a sobremesa. E vai fazendo isso. Muitos não sabem agradecer mais. Mas Paulo está dando um conselho para os irmãos, dizendo: olha, alegrai-vos no Senhor, sempre alegrai-vos. Só que no texto que nós lemos, ele estava dizendo o que para a igreja? Que bom ouvir falar de vocês, que bom ter notícias de vocês, porque ele recebeu uma oferta dessa igreja. Só que ele vai dizer o seguinte: a minha alegria não é por causa da oferta, a minha alegria é porque vocês estão preocupados comigo. Sabe por que não é o dinheiro? E aqui é onde eu quero falar com os irmãos nessa noite. Porque ele vai dizer o seguinte: eu aprendi a estar contente. Nós precisamos nessa noite pensar se nós estamos aprendendo a estar contente com o que temos. Não é com aquilo que desejamos, mas é contente com o que temos. Porque se você estiver contente com o que tem, você não reclama do que não tem, e você fica feliz até chegar ao que você está precisando. Nós precisamos nessa noite olhar para nós, porque aqui exige uma coisa muito importante: aprender. E se tem uma coisa hoje que a gente não quer mais, irmãos, é aprender. Muito difícil querer aprender. Uma das coisas que vai envolver o aprendizado: primeiro, eu preciso saber que eu não sei. Se eu não reconheço que eu não sei, eu nunca vou aprender. Quantas pessoas você vai falar e ele fala assim: já sei. Aí você fala: tá bom, você já sabe. Quando ele está fazendo tudo errado, aí você chega nele e fala assim: mas você não falou que já sabia? É, rapaz, eu pensei, era diferente quando eu aprendi. Não, não era diferente não. 1 mais 1 é 2 desde que existe mundo. E tem pessoas que dizem: não, eu sei. Então, dentro do processo de aprender na vida espiritual, eu tenho que entender uma coisa: eu não sei. Às vezes eu fico pensando que nós deveríamos fazer o seguinte: como que nós vamos pregar na igreja? Hoje nós falaremos sobre mentira. Enquanto a gente não parar de mentir, a gente não fala de outra coisa. Porque eu preciso aprender. Se eu não aprendo, eu não vou saber fazer.
Só que dentro do processo de aprendizado, tem muitos irmãos na vida espiritual que não reconhecem. Não, eu estou bem como eu estou. Às vezes a pessoa está 1 ano sem congregar, não fala, brigado com a mãe, brigado com o pai, mentindo para todo mundo. Você fala, e rapaz, você não está vindo na igreja? Não, mas eu estou bem. Não, eu estou ótimo. Ele fala, rapaz, está ótimo desse jeito? Sem cumprir o mandamento de Deus, sem viver com Deus, brigando com todo mundo, não fala com o pai, não fala com a mãe. Como é que você está ótimo? Porque a pessoa não tem visão da vida espiritual. Só que nós temos que nessa noite olhar para a nossa vida espiritual e ver, eu estou reconhecendo que eu não estou pronto? Eu estou reconhecendo que eu preciso aprender um pouco mais? Quando eu fazer isso, aí tem outro estágio, eu vou ter que me dedicar. Ninguém aprende sem dedicar tempo. Às vezes você liga para alguém, você fala, desculpa, eu não te atendi porque eu estava estudando. Quando você está na escola, que alguém liga, você pode falar assim, professora, para a aula porque me chamaram. Não existe isso. Na vida espiritual de um cristão, deveria ter um tempo de aprendizado. Um tempo para dedicar, para aprender. Mas muitas vezes, qual que é o nosso tempo? É o momento do culto. E é um momento cansativo, às vezes, porque eu estou cansado. Estou pensando lá fora. Estou preocupado com a minha vida. Então não é um tempo de qualidade. Todos nós aqui deveríamos ter um tempo de qualidade, aprendendo a vontade de Deus, para poder cumprir a vontade de Deus. Mas se você não dedicar tempo, você nunca vai aprender. Eu não sei se você já fez alguma coisa, que você participou, mas você não sabe. Eu já tenho curso que eu fiz, mas eu não me lembro. Porque não participei com todo o tempo que era necessário. Se você vai a uma faculdade, por exemplo, e sai da faculdade, você não faz mais nada, você vai conseguir ser um bom profissional? Pode ser que você passe e pegue o diploma? Pode. Mas você vai saber? Não vai. Porque tudo na vida vai depender do tempo. E eu e você, nessa noite, temos que entender o seguinte, eu estou tendo tempo com Deus? E eu não estou falando, irmãos, dentro do ônibus com a mão levantada, dizendo glória a Deus, glória a Deus. Não. Eu digo tempo com Deus. Aquele tempo que você tem entre marido e mulher, que vocês param tudo para conversar. Aquele tempo que você tem com seu patrão, que você para tudo. Você tem esse tempo com Deus? Parou tudo. Desliga o celular. Peguei minha Bíblia. Peguei meu caderninho. Peguei meu lápis. Oração, leitura e compreender o que eu estou lendo. Jesus, quando escreve a parábola do semeador, ele diz, quando a gente não entende o que a gente está ouvindo, o diabo vem e... pronto. Ouviu? Mas ouviu o quê? Não me lembro. Se eu não me lembro... Esses dias um amigo mandou uma mensagem para mim e escreveu assim, se eu tivesse escutado o seu conselho, eu não estava nessa. Aí eu falei, qual conselho? Ele falou, não me lembro. Eu falei, mas que engraçadinho. Por quê? Ouve o conselho, mas não dedica tempo naquele conselho. E nós precisamos nessa noite dedicar tempo. No estudo tem que ter uma coisa chamada disciplina. Quantas pessoas já começaram 10 faculdades? 50 mil regime, 50 mil propósito. Não tem disciplina. Eu vou parar de beber água. Exemplo ridículo, mas é só um exemplo. Um dia sem beber água já está assim. Aí alguém fala assim, aceita uma aguinha? Ah, é só hoje, né? Quantos fizeram isso? Quantos estão agradecendo a Deus que está chegando dia 31 para refazer os votos que não cumpriu nesse ano? Que já faz 30 anos que pede e não cumpriu. Quantos estão esperando chegar ao culto da virada para dizer, Senhor, esse ano eu vou vir no culto, eu vou ler minha Bíblia, eu vou orar, eu vou me dedicar. Mas é preciso, além de ter isso, ter disciplina. E disciplina é você cumprir o que é necessário, porque é necessário. Nós não temos que fazer porque queremos, é porque é necessário. Se eu não for disciplinado, eu não consigo fazer nada. Irmãos, você vai conhecer pessoas que já começaram 10 tipos de negócio e nenhum vai para frente. Porque acha que é só começar. A vontade, ela é um grande ingrediente, mas sem disciplina, você não vai. Dentro do processo de estudo tem uma coisa chamada repetição. Se você não repetir, você não aprende. Como a gente está aqui, tanta pessoa fala, não, mas não adianta ficar estudando italiano e não falar italiano. Você estuda e não fala, você compreende, mas na hora de falar, trava tudo. Aí tem pessoas que nunca estudaram, mas como estão em giro, falando o dia todo, na hora que ele vai falar, ele fala, desenrola. O outro conhece, mas não fala. O outro não sabe a gramática, mas fala. Por quê?
ele teve uma repetição, ele ficou usando o que ele tinha. E nós temos que nessa noite usar repetições às vezes na nossa vida. Tem os momentos que Paulo diz o seguinte, ó, não me canso de vos dizer as mesmas coisas. Só que às vezes nós vamos, por exemplo, se alguém vai pregar e fala, João 3,16, irmãos, toda a igreja fala, a gente já sabe o que ele vai falar. Salmo 23, a gente já sabe o que ele vai falar. São textos que a gente não entende o conteúdo dele. E como nós estamos num mundo que tudo que repete, nós não queremos mais, né? Você sai de uma loja com celular 14, está entrando o 15. Aí você olha e fala, o que é aquilo? É o 15. Aí você fala, meu Deus, eu tenho que trocar. Não quer repetir. Mas entenda, na vida espiritual, você tem que ter isso na sua vida para aprender. E nós vemos um texto dizendo que, além de tudo, dentro do processo, eu só vou saber que eu aprendi quando eu for praticar. É o momento que você... Quantas pessoas não já... Eu sei a prova. Quando vai fazer, que olha a nota, fala assim... Nem precisa fazer. Quando você pega a prova, você fala... Oxe, será que essa matéria não estava na sala? Não é que você não estava. É que dentro daquela matéria, você não dedicou tempo. Você não teve disciplina. Você não repassou a matéria. Quando você vê ela, parece que é a primeira vez. E sob pressão, tudo fica mais difícil. Por isso que quem sabe, irmão, não treme na base. Quando a pessoa sabe, ela sabe. Você tem esses concursos de música, as pessoas vão cantar. Irmãos, quem sabe, tá assim, ó, você vê lá nos concursos, mas a voz sai. Por quê? Sabe o que está fazendo. E nós, como cristãos, muitas vezes não sabemos ser cristãos. Basta ver uma coisa simples, perdão. Eu sou cristão, eu sei perdoar. Aí vem alguém da família e fere. Porque o diabo não vai usar quem não te conhece para te ferir. Vai usar quem você conhece. Porque só dói quando você conhece. Aí a pessoa te fere. Aí você tem que praticar o que você aprendeu. Aí você falou que sabia perdoar, agora é a hora de perdoar. Aí você fala, não sabia não. Tem que estudar de novo. Aí você tem que voltar para cá, abrir sua Bíblia e falar assim, meu Deus, como que eu vou aprender isso? E como Paulo aprendeu então a passar por isso? Porque ele diz assim, ó, eu aprendi a estar contente com comida na mesa e com fome também. Eu sei ter muito e eu sei ter nada. Nós sabemos uma coisa, a riqueza cega o homem, não é isso? E a pobreza faz a gente viver murmurando. Mas como é que Paulo aprende? Como é que a gente vai aprender a ser cristão, se a gente hoje quer ser só membro dentro de um culto, dentro de uma sala de biblioteca lendo Bíblia? Como a gente vai ser cristãos verdadeiramente, se a gente não entender como se aprende essa coisa na prática? Abra sua Bíblia comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ver como que Paulo começa a aprender a ter essa experiência. Irmãos, entenda uma coisa. Se Paulo disse assim, ó, eu aprendi, isso quer dizer que ele não sabia. Quando você não sabe, dentro dessa ótica que ele está falando, Paulo não sabia o que era passar fome. Paulo não sabia o que era ter escassez. Paulo não sabia o que era sofrer. Então Paulo agora vai aprender. Aí quando você abre sua Bíblia comigo, nesse texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 24, o texto vai dizer da seguinte forma: recebi dos judeus 5 quarentena de açoites, menos um. Isso dá mais ou menos umas 195 chicotada básica. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia eu passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Olha o que ele está falando. Entenda que ele vai dizer uma coisa, muitas vezes. Entra no que a gente falou de aprender. Quem nunca passou fome aqui não sabe o que significa isso.
Ah não, um dia eu fiquei o dia inteiro sem comer. Não, isso não é passar fome. Você ficou sem comer, mas quando chegou, comeu. E todo mundo que passou um dia inteiro sem comer porque não deu, quando senta para comer, faz a festa. Eu estou dizendo que você nunca vai saber o que é passar fome se você dormiu sem ter comida, acordou sem ter comida, dormiu sem ter comida, acordou sem ter comida, olhou e não tinha esperança de onde viria a comida, dormiu de novo. E muitas vezes eu sempre brinco que na época, o que a gente fazia para não reclamar? Ia dormir. Quando você está com muita fome, você tem um pouco de fraqueza. E se você dormir, a hora passa mais rápido. Então, às vezes, não dormia direito, estava meio desmaiado. Mas era uma estratégia para passar o tempo, para ver se quando você acordasse, alguém trazia comida. E Paulo vai dizer o seguinte aqui: eu aprendi. Como, Paulo? E ele começa a dizer: primeiro eu tomei uma chicotada. Só 195 chicotadas, facinho. Uns açoite gostoso. Aí ele fala: eu passei perigo no mar, eu passei perigo no deserto, eu passei uma noite num abismo e um dia inteiro. Eu passei perigo no deserto da cidade, eu passei perigo entre falsos irmãos, os da minha nação. E ele diz: tem dia que eu passei fome, tem dia que eu passei sede. Agora você olhando o texto, você fala assim: mas como esse camarada pode aceitar todas essas coisas? Perceba que o processo de aprender é não sair quando está difícil. Nós temos saído quando está difícil. Quando começamos a ser treinados para aprender alguma coisa hoje, o cristianismo não quer mais aprender isso. É por isso que nós somos fracos espiritualmente falando. Por isso que às vezes uma pancada de alguém nos destrói. Nós não queremos cultuar, nós não queremos ler Bíblia, nós achamos que não vale a pena. Tem pessoas que somem durante o mês quando você vai ver porque alguém feriu ela sem saber. Alguém passou e não cumprimentou. Meu Deus, não me cumprimentou, está com raiva de mim. Foi embora, não falou com ninguém, não comunicou. Era hora de aprender o que é comunhão. Era hora de aprender Mateus 7,12. Tudo que você quiser que te façam, faça você. Se você não me cumprimentar, eu corro e te cumprimento. Se você não sorrir para mim, eu corro e sorrio para você. Se você não quer falar comigo, eu corro e falo com você. Porque o que eu quero que você me faça, eu vou fazer para você. Nós precisamos entender que para aprender é preciso passar pelas situações. Só que quando nós somos colocados na prova para aprender, nós desistimos. Não vou fazer isso aí não. E Paulo diz que ele aprendeu na prática, vivendo cada dia o seu sofrimento. Volta ali no capítulo de número 9 da primeira carta de Paulo, por favor, irmãos. O versículo de número 26 e 27. Acho que vai dar para a gente ter um bom entendimento. Olha o que o Paulo vai dizer. Ele diz a seguinte coisa: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no vento. Ele está dizendo o seguinte: eu sei o que eu estou fazendo, irmãos. Eu sei, eu não estou perdido. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou correndo, olha aqui, eu não corro como uma coisa incerta. Eu sei o que é ser um cristão, eu sei o que Cristo fez por mim, eu sei que eu estou numa batalha, e eu não estou aqui esmurrando vento, são demônios, hostes. E aí ele vai dizer algo sobre ele: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Olha o que ele está falando. Eu tenho que tomar cuidado porque falar é fácil, dizer para você que perdoa é simples. Mas e quando for minha vez de perdoar? Por isso que ele diz o seguinte: eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou num combate. E eu às vezes morro meu próprio corpo. E eu subjugo ele. Só que às vezes nós estamos dando espaço para o nosso corpo, para nossas emoções. E você tem que nessa noite entender que nós estamos no processo de aprender. E esse homem aprendeu. Tem algo que ele vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 20? Porque quem aprende, irmãos, é como andar de bicicleta, né? Eu nunca conheci ninguém que se esqueceu de andar de bicicleta. Eu não conheci, pode ser que exista, ok? Mas eu não conheço ninguém. Tem gente que fala: faz 10 anos que eu não ando de bicicleta. Quando vê a bicicleta, ó, senta. Mas também quem não sabe, irmãos, pode ter a idade que for. Você explica, tem uma pessoa que a gente conhece que é grande, e a gente fala: não,
pega equilíbrio, mas é mais engraçado que cai, não consegue, fica todo esquisito em cima da bicicleta, fala, meu, é fácil, aí tem medo, aí não continua. Quem sabe, sabe. Quem aprende, aprende. Paulo está dizendo assim, irmãos, eu aprendi. Foi fácil? Qual de nós quer hoje aquela situação que ele passou? Tomar chicotada, mas passa fome. Olha o que diz o texto de Atos capítulo 20 e o versículo de número 22. Podemos ler até o versículo de número 24. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam, prisões, olha o que está esperando, pegar os irmãos chegaram aqui. Já pensou que antes de você vir, alguém falar assim, ó, vocês estão indo lá para Torino, mas lá a única coisa que vocês têm que ter certeza é lutas e prisões e tribulações. Fala, não vou não então, eu não vou não. Só que Paulo, sabendo que ele já aprendeu a cumprir o seu chamado, sabendo que ele já aprendeu a ser um cristão, ele diz o seguinte, eu só sei de uma coisa, lá me esperam prisões e tribulações. E aí ele vai falar uma coisa, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E perceba uma coisa, aqui ele vai falar uma coisa que você tem que guardar, cumprir com alegria o meu chamado. Cumprir com alegria. Porque tem gente que faz, mas faz uma tristeza danada. Tem gente que te faz um favor e a vida toda reclamando do favor que te fez. Já tem gente que faz tudo alegre. Tudo alegre. Você chama, ela fala, não, vamos, com alegria. E ele diz o seguinte, não tenho minha vida por preciosa, e nós fomos chamados para alguma coisa nessa terra. Você não foi chamado para viver triste, amargurado, mas para viver nessa terra com alegria, fazendo o que Deus mandou você fazer, que é ser um cristão. E aqui ele diz, para cumprir o evangelho da graça de Deus. Agora pergunte para nós, irmãos, nós passamos por isso? Nós não passamos por isso, mas por que Paulo tinha alegria? Qual é a razão de eu e você não ter chicotada nas costas? Qual é a razão de eu e você não ter prisões? E nós sermos tão diferentes da alegria que ele sentia, do gozo que ele sentia, estando preso e dizendo para vocês, se alegrem! Mas rapaz, você está preso, mas eu estou alegre. Abra sua Bíblia, por gentileza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quem aprende, irmão, fala umas coisas que, para quem não aprendeu, é sem sentido. Olha o que diz na 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Perceba tudo isso que Paulo está passando, que ele está falando, que espera ele. Aí no capítulo 4 de 2 carta de Paulo aos Coríntios, no versículo número 7, ele vai dizer a seguinte, 17, perdão. Ele vai dizer a seguinte expressão, porque a nossa leve, é leve, irmãos? Ele está falando, leve, momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele tinha visão, e aqui é onde nós estamos perdendo a visão hoje. Para nós é hoje, agora e aqui. Não é assim. Nós temos um amanhã, nós temos um depois de amanhã, nós temos uma vida eterna. E esse momento que nós passamos, por mais que esteja difícil, se comparar com a glória que há de vir, é leve e é momentâneo. Só que nós estamos perdendo isso. Nós vamos perder. Então tudo fica pesante. Tudo fica difícil de suportar. Alguns dizem, meu Deus, eu não aguento mais. E entenda uma coisa, não tem falcatrua com Jesus. Não existe mentiras no Evangelho. Mas como Paulo conseguiu chegar a essa compreensão? Como é que esse homem consegue chegar a um ponto de dizer que o que ele fez e o que ele passou é uma momentânea tribulação? É leve, irmãos, uma chicotada na costa já dói, irmãos. Quem nunca tomou uma surra da mãe não sabe o que eu estou falando. Uma chicotada ficava semanas, o vergão marcando, ardendo. A mãe às vezes lavava com sal, os mais antigos, que era para doer. Hoje nós não temos nada disso e não estamos alegres.
Não estamos dizendo, ei meu irmão, a minha vida, essas lutas, ela é leve, ela é momentânea. Daqui a pouco eu vou ter glória, eu vou ter alegria. Porque estamos perdendo a visão. E Paulo diz, irmãos, eu também não sabia. Ninguém é obrigado a saber, ninguém é obrigado a saber. Mas é obrigado a entender que precisa aprender. E para aprender eu vou ter que passar mais tempo com Deus. Para aprender eu vou ter que aplicar na minha vida disciplinas espirituais. Tem coisa que eu não falo, tem coisa que eu não deixo de ver, tem coisa que eu deixo de ver, tem coisas que eu não posso parar de fazer, tem coisas que eu sou obrigado a fazer. Por quê? Porque a disciplina diz que se eu fizer, eu vou embora, eu vou para frente. Eu nunca vi ninguém que se dedicou, irmãos. Você pode ver até ateu. Esses dias eu tenho visto muito ateu usando o princípio bíblico. Muita pessoa que não crê em Jesus usando os princípios bíblicos de Jesus, só que não usa os versículos. Só que aquele filósofo, ele falou faz 30 anos, 10 anos. Jesus falou 2000 anos atrás. Só que como a gente não lê Bíblia, a gente acha que é aquele filósofo que está falando. Mas é Jesus que deixou os ensinos para nós. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, no versículo de número 26. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Filipenses capítulo 1, versículo número 21. Acharam? Porque para mim o viver é Cristo. E o morrer, pronto, entendemos por que ele está conseguindo fazer tudo isso. Porque o foco dele já não é mais o mundo. O viver, entenda uma coisa, a minha vida só existe por causa de Cristo. Aí Cristo vira prioridade. Cristo vira Senhor, Cristo vira Salvador, Cristo vira amigo, o Espírito Santo vira Consolador, vira orientador. Mas enquanto eu não tenho essa visão, eu não consigo. Por isso que eu reclamo. E ele no versículo de número 29, olha aí o que ele está dizendo aí. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele. Aí, para aqui, para aí. Mas também padecer por ele. Nós recebemos um privilégio olha o que Paulo fala, é um privilégio sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Só que nós vivemos um tempo que a nossa Bíblia é meio cortada, né? O versículo só vai até o meio. Não, aqui não vou ler mais não. Está comigo até o final dos séculos, não. Se eu ensinar, se eu pregar, então ele estará comigo. Mas a gente vai cortando os versículos e pegando, às vezes, tem gente que faz parte A de A. Versículo 32, parte A. Não, meu irmão, é o versículo inteiro. É a parte A, parte B, parte C, até o final. E esse momento, nós entendemos por que Paulo está tendo alegria no meio dessa confusão toda. Porque ele entendeu que não tem como você viver uma vida feliz se você não entregar a sua vida a Cristo. E as igrejas hoje pregam você não para entregar a vida a Cristo, mas para entregar a sua vida à igreja, ao movimento. É por isso que vamos ter cristãos falando tristes, amargurados, deprimidos. Você fala, mas o que você está triste? Ah, não sei, eu estou triste. Mas você está com trabalho, você tem comida, você tem uma família maravilhosa. Eu não sei, irmãos, sabemos sim. É falta de Cristo na vida. Porque aonde Ele chega, Ele muda, Ele te transforma. E não é você, mas é a presença dEle em você. E nós precisamos nessa noite ver se a gente está aprendendo. Porque Paulo não sabia. E no processo de aprender, tem dia que vai ser mais difícil, não vai? Mas também tem dia que você vai fazer, está fácil. Quanto mais você faz, mais fácil fica. Quanto mais você faz, mais fácil fica. Quem não tem um hábito de ler Bíblia, começa a ler Bíblia todo dia. Você vai ver que quanto mais você lê, mais fácil fica. Mais fácil fica para achar. Abra sua Bíblia, por gentileza. Será que nós que estamos aqui nessa noite, estamos tendo alegria? Estamos tendo contentamento? Será que hoje a gente acordou e falou assim, obrigado pela minha vida,
Obrigado pelas situações que eu estou tendo que enfrentar. Porque se eu estou tendo que enfrentar, porque o Senhor sabe que eu sou capaz de vencer. Obrigado por não desistir de mim. Porque se o Senhor tivesse desistido, eu já tinha morrido. Mas como eu não morri, quer dizer que o Senhor está dizendo, continua, que eu vou te dar esperança. Continua, que eu vou te abençoar. Será que nós temos hoje dizer, Senhor, obrigado pela minha vida? Ou será que a gente está dizendo, oh, irmão, lá não tem problema nenhum. Olha o meu vizinho, olha aquele outro que nem crê em Deus como está bem. E às vezes nós estamos perdendo a alegria por causa do mundo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Jesus deixou um conselho, que se a gente cumprisse ele, a gente estaria melhor hoje. Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 33. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo, irmãos. A palavra diz assim, não andeis, pois, ansiosos. Tem alguém ansioso aí, irmãos? Calma o coração. Não andeis ansiosos, pois, inquietos, dizendo... Não andeis, pois, ansiosos e inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Escute o que Jesus vai dizer, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Perceba o que Jesus está falando. Não andeis preocupados com amanhã. Não andeis ansiosos dizendo o que comeremos, o que beberemos. E fala a verdade, o que incomoda nós hoje, irmãos? O que incomoda a sociedade hoje? Não é Deus. Não é falta da presença de Deus que incomoda as pessoas. Alguns até dizem que quando saíram da igreja estão melhor. Pessoas que abandonaram estão dizendo, não, está melhor sem ir para a igreja. Mas perceba, o que falta na nossa vida hoje, e o que tira o nosso sono, e que incomoda, é quando mexe no dinheiro. Quando você vê a conta de luz, e você fala, não vou ter dinheiro. E ninguém está dizendo aqui que quando você vê a conta de luz e não tiver dinheiro, você tem que fazer assim, ô glória! Ninguém está dizendo isso. Nós estamos falando que a gente perde a calma. A gente perde o que ele está falando aqui, ó. Não andeis inquietos. A gente não dobra o joelho para orar. A gente vai dar volta, começa a ligar para um, para outro. Você não tem dinheiro, não, você não tem dinheiro, não, você não tem dinheiro, não. Oh, meu Deus do céu, e agora? Aí começa a encontrar alguém e fala, não sei o que eu vou fazer. Aí fala, o que foi, meu irmão? Não, chegou minha boleta lá, não sei como vou pagar. Calma, inquietos. Aí quando chega no culto, não consegue dizer glória a Deus, por quê? Está pensando na boleta. Aí quando pede, passa a salva da oferta, fala assim, esses irmãos podiam fazer uma vaquinha para pagar minha oferta. Perceba, não oramos e cremos naquilo que ele está falando. O vosso Deus sabe do que você precisa, mas você tem que buscar em primeiro lugar o reino, a justiça, e as coisas ele vai te acrescentar. Você está trabalhando, irmãos, entenda uma coisa aqui, ó. Isso aqui eu aprendi há muito tempo. Estou fazendo tudo certo, está dando tudo errado. Não é o diabo. Não é o diabo. É Deus me provando. Se eu estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado, o diabo não tem poder para me tocar. É bíblico. Mas Deus pode me provar. Jó estava fazendo tudo certo. Até que Deus falou, deixa Jó ser um testemunho para quem ainda não está crendo. E às vezes Deus está querendo usar eu e você para ser um testemunho. Porque a gente está dizendo que é crente. A gente está dizendo que é fiel. A gente está dizendo que Ele é o Deus dos céus. Aí falta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, começa. Cadê o fiel? Cadê o confiante? Cadê o Deus que merece louvor? Isso a gente vai percebendo, porque as pessoas às vezes chegam muito felizes na igreja. Quando você vai conversar, é dinheiro. Quando eu vejo algum irmão muito feliz, que ele fala, quem foi? E nada contra isso, se alegre por isso. Eu já falei aqui, se alegre. Mas nós deveríamos, quando fôssemos adorar a Deus principalmente, entrar para adorá-lo e não para questioná-lo. E ele vai dizer, aí Paulo, aos próprios irmãos de Filipenses, no capítulo 4, ele vai dizer uma coisa que todo mundo conhece. O capítulo 4, versículos 6 e 7, todos os irmãos já ouviram esse versículo. Não andeis ansiosos por coisa
é um conselho. Primeira coisa, não fique ansioso por nada. Não tá doido, Paulo. Como é que ele escreve isso, gente? A gente vive no mundo da ansiedade. A gente fica ansioso para comprar, depois fica ansioso para chegar, depois fica ansioso para abrir, depois fica ansioso para dizer que comprou, depois ansioso porque não está conseguindo pagar o que comprou. É o mundo da ansiedade. Aí o texto diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ao invés disso, aí ele diz o quê? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, escuta isso aqui, oração, súplica, que é uma oração mais forte, só que ele acrescenta uma coisa aqui, com ações de graça. O que é isso? Meu Deus, eu preciso dessa cura. Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, eu preciso dessa cura. Senhor, eu te agradeço por estar me ouvindo. Eu te agradeço porque tu és Criador. A gente faz isso, irmãos? Aí não acontece o próximo passo. Porque ele diz o seguinte, se eu e você, ao invés de ficar ansioso, dobrar o joelho e for falar com Deus, acontece uma coisa que ninguém consegue explicar. Versículo de número 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Escute uma coisa, a paz de Deus que excede todo entendimento, Ele guardará o vosso coração, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Perceba que é uma mão dupla. Eu estou querendo ficar ansioso, ao invés de deixar isso me dominar, eu corro, oro, peço, suplico, agradeço, porque Ele não tem para que me ouvir, mas Ele é bom e me ouve, então eu agradeço pela oportunidade, agradeço por estar me ouvindo, creio que vai me responder, me levanto, aí acontece uma coisa misteriosa, a paz de Deus. E aqui, irmãos, aí alguém fala, me explica, aqui está dizendo que excede o entendimento. Porque como pode, um cara está faltando trabalho, o cara está faltando dinheiro, o cara não tem dinheiro para pagar o aluguel, o cara não tem... E ele está indo para o culto dizer glória a Deus. Ele chega na igreja, ele levanta a mão e diz, tu és grande. Alguém olha e fala assim, ele é louco? Ele é maluco? Está faltando tudo para ele. As pessoas estão desprezando, estão falando mal, estão sendo ignorantes, e ele está indo para o culto dizer que Deus é bom. É porque ele está cheio da paz que excede todo entendimento. E nós temos que hoje pedir a Deus, porque temos que aprender isso. Irmãos, quando você encontra um crente que aprendeu a ser crente, ele tem paz. Tem coisas, se você não estiver fazendo, escute isso aqui, tem coisas que você não estiver fazendo ainda, é porque você não aprendeu. E aí você precisa ter entendimento que não aprendeu, e correr para voltar lá nos pontos. Reconheci que eu não sei, e porque não é o tempo que está aqui na igreja, que nós falamos domingo, não foi? Sobre Pedro. Ele ficou 3 anos com Jesus. Na hora da prova, falhou. E ele sabia do resultado que Jesus disse. Tu vai me negar. Lembra disso? Ele já sabia. Só que como ele não dedicou tempo para meditar e para aplicar, ele só se lembrou na hora que errou. Quando ele negou, ele falou, ixi, bem que Jesus falou. Nós temos uma coisa em nós que se chama consciência. A consciência, ela tem que ser acolhida primeiramente, mas ela tem que ser sempre passada pela palavra de Deus. Porque tem gente que está com a consciência limpa e matou alguém. Tem gente que roubou, mas diz, estou com a consciência limpa. Então nossa consciência, ela nos ajuda, mas ela tem que estar sempre pautada pela Bíblia. Mas se você que está aqui ouvisse mais a sua consciência, você teria errado menos, porque ela dá uns estralos em você. E aí você, às vezes, para manter a fama, você não revela o que a sua consciência já te revelou. Vai dar errado. Tem pessoas que vão ter uma conversa, e da conversa ela diz, isso aqui vai dar problema. Hã? Já teve numa situação assim? Ixi, vou arrumar problema porque eu estou aqui. Não era para mim ter vindo aqui. Só que ao invés de se retirar, ela quer manter uma boa aparência com uma pessoa que está ali. Então ela fica ali. Aí quando sai dali, alguém fala, não, eu estava fulano falando disso. Estava fulano, meu
Deus. Aí, não, mas eu só ouvi. Mas o fato de só ouvir, você vai ter que responder. Perceba como nós temos muitas vezes ignorado a consciência. E nós não podemos nessa noite, irmãos, achar que sabemos algumas coisas que não sabemos. Mas se sabemos, temos que começar a praticar. Se você diz que sabe e não está praticando, aí você está dentro de uma situação muito difícil. Porque Jesus diz o seguinte: o servo que soube a vontade do seu Deus e não se preparou, ele vai sofrer grandes açoites. E ele vai ser lançado aonde a gente não quer ser lançado, que não foi feito para nós. O inferno é para o diabo, então não tem nada a ver com isso. Eu não vou para o inferno, é do diabo, que o diabo assuma lá, ele que assinou o contrato. Deus fez o inferno, irmãos, para o diabo e seus anjos. Para nós foi feito o céu. Por isso que Jesus diz: eu vim para buscar o que se havia perdido. Se você não quiser ir para o céu, ok, só tem um destino: ou céu ou inferno. Quem não quer ir para o céu? Mas quem quer ir para o céu se preocupa em aprender essas coisas. E Paulo diz que ele aprendeu. E ele fala o seguinte: eu estou apto a passar por tudo. Por tudo. Sei ter muito, sei ter pouco. Sei comer na mesa do rico, sei comer na guia com os amigos. Também sei ficar sem comer nada. E como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode fazer isso? Abra aí, tem um provérbio de Agur, é provérbio 30. Veja que oração inteligente. Capítulo 30 de Provérbios. Vamos ler o verso 7 a 9. Olha que oração. Acharam? Duas coisas te pedi. Não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Olha que pedido: mantém-me do pão da minha porção acostumada. Olha que cada um aqui tem uma porção acostumada. Para alguns irmãos aqui, 1.000 euros por dia é pouco. Mas para algum, 1.000 euros por mês é muito. Olha a oração dele: eu não estou preocupado com os outros, estou preocupado comigo. Eu vou olhar o meu quintal. Então a minha oração é o seguinte: eu não quero nem ser rico demais, nem ser pobre. E ele vai dizer o porquê. Olha o que ele vai dizer lá: para que porventura, de farto, te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Olha que pedido, irmãos. Eu não quero ser rico, porque todo mundo que é rico vai dizer: para que eu tenho que ir para a igreja? Olhou na conta, tem 1 milhãozinho lá guardado, irmãos. Eu vou obedecer pastor para quê? Para que eu vou cumprimentar esse irmão? Não quer me cumprimentar? Não me cumprimenta. Sabe quem eu sou? Porque quando nós temos dinheiro, nós achamos que temos. Eu quero que você se lembre disso. Eu passei já, como eu citei até hoje, eu passei uma via, desde aquela miserável até aquela boa. Eu percebi o seguinte: quando você é miserável, você entra no mercado. Eu vou usar o exemplo do mercado, que é o que eu acho que eu já vivi isso. O caixa te trata mal, cobra errado, fica desconfiando, acha que você é ladrão. Você não faz nada. Quando você está podendo, o caixa do mercado só não ri para você. Aí você já pede para chamar o gerente, porque você acha que ele tinha que estar rindo para você. Na vida espiritual, muitos irmãos foram fiéis até chegar à bênção. Quando ela chegou, cadê os irmãos? Eu preciso de um carro, Deus, para ajudar na tua obra. O carro chegou, cadê o irmão? Cadê? Passeando, viajando. Então não fala. Porque a gente tem um costume de achar que sabe. Não, se Deus me abençoar. Tem um testemunho de um irmão, e aqui eu paro hoje, que ele falou que estava no culto e foi pedido um valor para fazer uma obra. E pediram R$150, isso na época que eu ouvi, faz 8 anos. E lá ele falou dentro dele: se eu tiver, nunca dava oferta, não fazia nada na igreja, mas naquele dia ele sentiu: se eu tivesse, eu dava. E se tem uma coisa que é fácil falar que dava, é quando você não tem. Se eu tivesse, Lohane, eu te dava 1 milhão. É fácil falar: eu não tenho, ela sabe que eu não tenho, nós vai ficar só na hipótese. Mas se eu tivesse mesmo, eu nunca falaria isso.
E esse irmão está lá todo feliz, acabou o culto, chegou um irmão nele, R$ 150 na mão, e falou, meu irmão, não sei porquê, mas eu estava ali e Deus falou, dê R$ 150 para ele, que ele precisa fazer alguma coisa. Foi lá e falou, meu irmão, não sei se o irmão está precisando. Quando colocou na mão dele, pensando que ele queria dar, aí ele falou, meu Deus, é que eu estava precisando também fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Aí o Senhor falou, mas você falou para mim que se tivesse, dava. Ele disse que ficou resmungando ainda, né? Se eu der, se eu não der, se eu der, se eu não der. Até que foi lá e deu. Mas aí ele falou que aquele dia o Senhor falou com ele, nunca diga que faça o que você não faria, só para se aparecer. Nunca diga que ajudaria se você não ajudaria, só para dizer que... Porque, irmãos, alguém tem um ditado que diz, pelo menos teve boa intenção. Mas também tem outro que diz que de boas intenções, o inferno está cheio. Então a gente tem que aprender nessa noite. A gente continua semana que vem falando sobre como é possível gestir e viver contente com o que eu tenho. E não me desanimar pelo que eu tenho. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor?